Olá, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre a importância de estudarmos o tempo todo, de estarmos sempre nos atualizando, desenvolvendo, evoluindo. Porque sobre este tema que eu vou falar, eu já falei, que são as histórias de usuários. Só que hoje eu vou falar de um outro ponto de vista, de uma outra visão. Obviamente que eu fui estudar um pouco mais sobre isso e ter uma outra forma de vislumbrar, de visualizar e escrever histórias de usuários. E aí eu quero compartilhar com vocês o que eu aprendi. Não quer dizer que aquela outra forma que aprendemos esteja errado, não. São outras maneiras da gente visualizar, da gente estar inovando. E tudo é válido, mas a gente precisa estar sempre buscando o melhor. E aí eu tenho algumas dicas para que a gente consiga então escrever as histórias de usuários de uma forma melhor. A primeira dica nós vamos ter que evitar a palavra usuário. Por que isso? Porque quando usamos a palavra usuário, significa que você talvez não saiba ou não entenda quem está lá do outro lado. Parece que estamos colocando todas as pessoas no mesmo lugar. É como se eu dissesse, olha, que eu tenho um tal número de pessoas que vai usar o meu sistema e isso aqui não é assim. As pessoas são diferentes, cada uma tem suas necessidades, seus desejos são totalmente diferentes. Então, a gente tem que parar de usar a palavra usuário na escrita de histórias de usuário. Eu sei que não é fácil, é muito difícil. Mas uma boa dica é que a gente comece a criar o hábito de construir personas. Tá? Agora, uma segunda dica. Nem sempre a gente vai precisar usar o nosso modelo clássico para escrever a história do usuário. Não que o modelo clássico não nos ajuda sim, mas hoje a gente está trazendo outras dicas. Você pode utilizar, por exemplo, um modelo seu, que você tenha desenvolvido. Algo que você compreenda e consiga fazer com que o outro compreenda mais. A terceira dica é, comece com os épicos. A gente já quer começar no detalhe, né? Descrever as histórias e deixar elas prontas já para implementação. Mas o ideal é que a gente crie os épicos e aí com o tempo a gente vai fatiando, vai como se fosse decompondo. À medida que a gente vai entendendo, vai compreendendo a necessidade, o que precisa ser feito. A quarta dica é: tenha sempre em mente o acrônimo INVEST. Esse acrônimo, ele é bastante funcional. Então, o I, o que significa o I? É independente. Elas precisam andar com as suas próprias pernas. Elas precisam ter um mínimo de independência entre si. Que eu possa trabalhar numa história e ela não afete a outra. Tá? Então, este acrônimo, eles são diretrizes, são conceitos que podem sim nos basear. E aí a gente tem o N, de negociável. Então, histórias de usuário, ela não tá totalmente engessada, a gente não pode mudar. Não, ela pode ser sim removida, ela pode ser modificada, sendo necessário. E a gente tem o V. Ela tem que ser valorosa, valiosa. Esse valor ele tem que ser claro. Eu tenho que sim entregar valor, gerar valor para o meu cliente, para minha persona, aquela pessoa que vai usar a implementação dessa história. Este valor tem que estar evidente e claro para o time de desenvolvimento. Porque depois que o time puxa a história, depois que o time puxa as ações, durante esse ciclo de desenvolvimento, durante a sprint, esse time, compreendendo o valor, ele vai utilizar o melhor dos seus recursos, eles vão saber o que estão fazendo. Então, eles vão buscar sim o que
que tiver de melhor recurso. Então, depois do N, nós tivemos o V, ó, investe, nós temos o E. Depois nós temos a letra E, ela tem que ser estimável, ou seja, eu poder olhar para a história de usuário, meu time olhar para a história de usuário e poder estimar. Para isso, ele precisa entender claramente o que significa essa história, o que significa esse desejo. Então, ela precisa ser estimável. E o S de small, ela precisa ser pequena, ou seja, ter um tamanho suficiente para ser implementada numa sprint. Ser pequena não quer dizer que ela não vá gerar valor ou que talvez as pessoas não vão compreender. A gente vai estar usando aí novas diretrizes, a gente vai estar estudando, a gente pode ser mais objetivo, mas sim, ela pode ser compreensível, sim, e aí a gente pode continuar seguindo esse acrônimo do INVEST. E por último, nós temos o T. Ela precisa ser testável. Nós todos, o time, precisa ser capaz de poder testar se essa história foi realmente implementada, se ela foi pensada da maneira correta, se ela vai realmente gerar e entregar valor para a minha persona, para o meu cliente. Então, esse acrônimo pode também nos dar um bom norte para que a gente crie boas histórias de usuários. E agora, como é difícil, né? A gente não citar a palavra. Não quer dizer que a gente nunca mais vai poder falar histórias de usuários, não. Mas que talvez a gente tenha que pensar um pouco melhor, um pouco mais em quem é a minha persona, para quem eu estarei entregando.